Boazerri, onde vivem, para que servem, como sobrevivem, a gente vai ver hoje no canal Caderno de Arquiteta. Eu sou Lúdia Andrade, arquiteta, e hoje vamos conversar sobre essa técnica decorativa chamada Boazerri. Vamos aprender sobre a pronúncia correta da palavra, a origem dessa técnica decorativa e eu vou mostrar alguns exemplos de onde aplicar na casa. Bora nessa? Vou deixar aqui embaixo como se escreve essa palavra e como vocês podem perceber, ela não é uma palavra da língua portuguesa, mas sim da língua francesa. E por isso a pronúncia correta vai ser Boazerri. Na língua francesa, quando a gente junta o O com o I, tem o som de A. Por isso que o correto é boa. E esse S que vem depois tem o som de Z. Então, a pronúncia correta seria boazerri. E por que eu sei disso? Porque eu tive a chance de fazer um intercâmbio acadêmico na Escola de Urbanismo de Paris, então sim, sei falar um pouco de francês. É um substantivo feminino, então na língua francesa a gente fala la boiserie e no português a gente vai falar a boiserie e não o boiserie, porque a gente vai seguir esta mesma lógica da língua francesa. A efeito de curiosidade, a palavra boiserie ela é derivada da palavra bois, que significa madeira em francês, isso porque a boiserie é a técnica decorativa de se moldar a madeira para ter esse formato de moldura que a gente utiliza na decoração. Essa técnica decorativa ela foi amplamente utilizada no século XVIII na França. São imagens do Palácio de Versalhes. A característica delas é ter esta repetição dos desenhos. Algumas boiseries vão ser mais detalhadas, outras menos, mas o importante é a gente saber que a técnica decorativa que a gente utiliza hoje ela é derivada desta época. Claro que a gente fez uma releitura, os materiais mudaram, a gente não utiliza mais a boiserie feita de madeira por uma questão de ser mais caro e também a madeira é mais difícil de cuidar, porque pode mofar, pode danificar com facilidade. Um dos materiais que a gente encontra no mercado para fazer a boiserie é o roda-meio feito de poliestireno, que é um material feito de plástico, ele vem em barras rígidas e ele vai ser resistente à água quanto a pragas, o que a madeira não é. Para fixar essas barras na parede, você vai precisar de uma cola feita à base de polímeros. Sabemos de química? Não muito. Posso dizer que um desses polímeros é o silicone. Então, a gente pode imaginar uma cola feita de silicone, então ela vai ter uma bisnaga específica para você passar atrás desse roda-meio e fixar esse roda-meio na parede. É importante que nos encontros dos retângulos, dessas molduras, a gente faça o corte a 45 graus para fazer o encaixe. Então, daí a gente já pode perceber que é um pouco chatinho fazer a instalação, porque vai exigir a questão da peça estar totalmente reta. Então, é importante a gente ter uma ajuda de um laser, por exemplo, para garantir que os retângulos vão ficar todos retinhos. Como eu não sou a pessoa do do it yourself, faça você mesmo, eu iria contratar alguém para fazer esta instalação, mas se você se garante no do it yourself, fica à vontade para fazer, porque é uma técnica bem simples, o mais difícil mesmo é deixar essas réguas bem alinhadas. Uma outra opção é utilizar o roda-meio feito de EVA, que eu vou fazer minha colinha aqui para informar para vocês o significado da sigla EVA, etileno vinil acetato. É um material termoplástico e, diferente do poliestireno, ele é flexível, então ele já vem com adesivo para você colar na parede atrás. É um material que ele vai ser mais em conta do que o poliestireno, porque ele não é tão rígido quanto o outro. Então, se você estiver em busca de um acabamento melhor, eu iria optar pelo poliestireno, porque são barras mais rígidas. Mas se você optar por uma aplicação mais simples e mais em conta, você pode utilizar o roda-meio de EVA. Agora vamos falar sobre a composição dessas molduras na parede. A gente pode ver aqui na imagem a forma que a gente mais encontra na decoração, esse formato de retângulos na parte inferior com uma altura menor e em cima retângulos que têm uma altura maior. Isso porque é importante manter essa proporção de que os retângulos superiores tenham 2 ou 3 vezes a altura desses retângulos que ficam na parte inferior, para que a gente consiga manter o alongamento do pé direito do espaço. Se a gente fizesse o contrário e colocasse esses retângulos menores na parte mais próxima ao teto, a gente teria uma sensação de achatamento
A gente não quer isso para o nosso ambiente, não é mesmo? E outra composição interessante que a gente vê nessa imagem também é a questão da simetria. A gente tem 5 painéis distribuídos da seguinte maneira. O painel central, que são esse conjunto desses 2 retângulos que estão no meio da composição, eles têm uma largura um pouco maior que os demais, de forma que os 2 painéis que estão deste lado e do outro, eles são iguais e por isso, a gente tem assimetria na composição. Eu trouxe algumas outras formas de utilizar essas boiseries na parede. A gente pode ter aqui, eu dividi em painéis horizontais, que são painéis mais achatados, e painéis verticais, que são painéis mais alongados. A gente pode ver que a gente pode utilizar somente o painel por inteiro. A gente pode ter a divisão desse painel, aí vai ter a parte superior e a parte inferior. A gente pode ter somente a parte superior no espaço, um outro tratamento na parte inferior, com uma pintura diferente. A gente pode fazer o contrário, fazer apenas a meia parede da parte de baixo com boiserie e a parte de cima apenas uma pintura. Também podemos trabalhar a questão da simetria. A gente pode fazer todos os painéis iguais, pode ter um elemento central, como a gente viu no meio da composição. E aí, tudo que acontece para um lado acontece para o outro, como a gente tem nesta imagem. Mas a gente também pode fazer essa composição de forma assimétrica, como a gente pode ver nas formas que estão mais abaixo aqui no quadro. Isso vai depender do quê? Do layout que a gente tem no espaço. Às vezes, trabalhar a assimetria pode ser muito interessante, dependendo do tipo de layout mobiliário que está na frente daquela parede. Nessa imagem, a gente tem a simetria, sendo que a gente tem um elemento central mais longo e os demais, eles são mais estreitos. E também a gente tem 2 molduras, uma dentro da outra. E isso traz um destaque maior para essas molduras, lembrando mais um estilo clássico mesmo. Mais uma imagem que tem assimetria, onde o elemento central ele tem uma largura maior. Neste caso, acompanhou também a questão de ter o sofá naquela parte e dos 2 outros lados dessa moldura maior, a gente tem as boiseries do mesmo tamanho e que também tem as arandelas, que são essas luminárias de parede no centro delas, fazendo uma composição bem harmônica e mais no estilo clássico também. Já neste outro exemplo, a gente tem as boiseries todas no mesmo tamanho, criando uma simetria. Também temos esses elementos que fazem a composição dessas molduras mais fininhos, trazendo um ar mais contemporâneo para o espaço. Já neste outro exemplo, o elemento fundamental para fazer a composição dessas boiseries na parede foi a cabeceira da cama. Então, a gente tem uma divisão da parede em 2 partes, levando em consideração a base dessa cabeceira e também temos a composição desses retângulos, levando em consideração a cabeceira também. Na parte superior, a gente tem a largura dessa boiserie que fica logo acima na cama, da mesma largura da cabeceira, fazendo essa composição bem harmônica e bem simétrica no espaço. Como a gente já viu, a gente também pode colocar as boiseries apenas em meia parede, como a gente pode ver o exemplo desse corredor, e também a gente pode colocar uma cor diferente para dar um destaque no espaço. O legal de você fazer essa boiserie de meia parede, você pode trabalhar um outro elemento também na parte de cima, e nesse caso eles colocaram um papel de parede. Então, essa boiserie que vem ao longo de todo esse espaço, ela serve também para dar acabamento entre o papel de parede e a pintura na parte inferior. Mais um exemplo nesse estilo, e aqui a gente também tem as portas pintadas da mesma cor dessa meia parede que foi feita com boiseries e dá esse aspecto bem diferenciado para o local. Mais uma vez a simetria sendo trabalhada, neste caso, ao invés de colocarem um quadro decorativo na moldura que ficou central, eles fizeram essa moldura toda com um espelho dentro. E as molduras que ficam nas laterais, cada uma recebeu uma arandela. Uma ótima forma para você colocar espelho no espaço. Agora eu vou mostrar exemplos práticos de projetos que a gente fez no nosso escritório para alguns clientes. A gente tem aqui o quarto da Giovana, a gente usou a ideia de colocar o espelho dentro das molduras, então a gente tem um elemento central que é a cômoda no espaço, então a gente fez uma boiserie do tamanho desta cômoda e colocamos um quadro ao meio, e dos 2 lados dessa moldura a gente colocou a boiserie mais alongada com espelho dentro, trazendo essa simetria para o espaço. Já na sala do apartamento da Giovana, a gente trabalhou as boiseries da seguinte forma: a gente fez meia parede pintada na parte de baixo num tom de preto e na parte superior, com as boiseries do tamanho maior, a gente pintou todo de branco, fazendo essa composição elegante para a sala de jantar.
No quarto da Helena, filhinha da Camila, a gente fez uma meia parede, a parte de baixo a gente pintou de rosa. Na parte superior, em algumas paredes, a gente manteve o elemento boiserie, mas pintado de cinza, no mesmo tom do papel de parede que a gente colocou de nuvens brancas, e esse elemento da boiserie que veio contornando todo o espaço foi que deu o acabamento entre o papel de parede de nuvens e a parte de pintura inferior. Na loja Jovi, eu já fiz o vídeo mostrando o processo criativo dessa loja, vou deixar um card aqui para quem tiver interesse. A gente utilizou a boiserie de forma assimétrica e intencional. Vou mostrar para vocês como ficou este desenho. Então, a gente tem uma parte de araras, onde a gente tem um elemento central e a simetria dos dois lados dessas araras, e a gente tem um outro momento que também tem uma simetria entre si, que é a parte da parede que não tem esse elemento arara e aonde será tirada as fotos das modelos para a nossa cliente vender as roupas de forma online. Inclusive trouxe essas medidas para vocês, então a gente tem uma parte superior com a altura desses painéis com 1,20 de altura, e esses painéis que formam a parte inferior do desenho, eles têm 77 centímetros de altura. E a distância entre essas molduras é de 10 centímetros. Você pode usar essa referência no modelo que você for utilizar na sua parede, utilizando a distância entre uma moldura e outra de 10 a 15 centímetros, fica ótimo. Agora eu trouxe para vocês algumas considerações de algumas composições que, na minha opinião, são um pequeno erro. Vejam que as boiseries, elas estão todas brancas e o fundo da parede, ele está num tom bege. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de composição, a gente não pinta as molduras da mesma cor da parede ou de um tom intencional, porque aqui elas foram deixadas em branco, eu acho que empobrece o espaço. Teria ficado muito mais elegante se essas boiseries tivessem sido pintadas da mesma cor da parede, todas num tom de bege. Mais uma imagem para mostrar esse meu ponto de vista. Vocês não sentem que ficou faltando algo? Ficou faltando a pintura dessas molduras na mesma cor da parede, ou melhor, eles poderiam ter feito essa parte toda de baixo que tem os boiseries em uma outra cor. Poderia ser um bege mais escuro, algo mais intencional, e eu acho que esse espaço ficaria mais interessante. E um outro ponto que eu chamo a atenção para essa imagem é a questão do pé direito. Vejam que as molduras de baixo, elas aparentam ser um pouquinho maior do que as molduras que estão em cima. E eu acho que para esse espaço que a gente não tem um pé direito muito grande, eu teria usado a tática de você colocar esses painéis que ficam na parte superior em uma altura maior do que os painéis que ficam na parte inferior. Eu acho que traria um alongamento para o pé direito desse espaço que não é tão grande. Espero que vocês tenham gostado das dicas que eu trouxe sobre como aplicar a boiserie no espaço. Vou deixar esse vídeo sobre decoração de hall de apartamento. Essa técnica ela é muito interessante de ser aplicada na parede desse espaço tão pequenininho que a gente tem, que é o hall, mas que faz toda a diferença. Um beijo e até o próximo vídeo.